Daniel 10 a 12 atrapalha a doutrina adventista do juízo investigativo? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje a gente vai continuar a nossa série sobre a doutrina do juízo investigativo, praticamente então concluindo a nossa análise do livro de Daniel de uma forma geral, com foco especial no capítulo 8. Então a gente tem construído uma argumentação de forma lenta, porém sólida, de que o livro de Daniel trabalha com inúmeros paralelos entre entidades, eventos, cenas históricas, personagens, que vão se repetindo e quadros cada vez mais profundos e detalhados vão sendo dados conforme o profeta vai escrevendo o seu livro, tá bom? É assim que a gente percebe várias relações entre os capítulos. Então, por exemplo, o lugar santíssimo do santuário ungido pelo príncipe lá, pelo Messias em Daniel 9. É o local onde vai acontecer a purificação do santuário em Daniel 8,14, que é equivalente ao juízo onde abre ali os livros no tribunal celestial em Daniel 7. Então percebam aí que existe toda uma dinâmica, né? Falando do lugar santíssimo, do santuário celestial, acontecendo ali um juízo e no final disso tudo o Filho do Homem recebe o reino e aí os santos do Altíssimo vão receber o reino por toda a eternidade. Beleza, maravilha. Só que o que acontece é o seguinte, nós estamos trabalhando em grande medida os paralelos entre o capítulo 2, 7, 8 e 9, e aí quando chega do capítulo 10 até o capítulo 12, algumas pessoas pensam, tá, mas então nada mais é falado sobre o juízo investigativo? Então como é que é isso aí? Enfim, será que de alguma maneira também, em especial o capítulo 11, não fala muito de Antíoco Epifânio? Então, na verdade, ele não seria o cara lá de Daniel 8, o chifre pequeno e etc., quebrando um pouco aí de toda essa lógica e dessas correspondências na mente dos adventistas que querem ver Roma em tudo isso aqui? E etc. Então, de fato, é interessante a gente trabalhar um pouco essas questões. Não vamos nos aprofundar grandemente nos capítulos 10, 11 e 12, que em geral também são vistos mais ou menos como uma unidade no final do livro. Entretanto, vamos lá ver como que a gente pode se relacionar com essas questões de uma forma geral. O capítulo 10, de fato, é paralelo sim ao capítulo 8, que fala lá da guerra entre o carneiro e o bode. E ali é explicado que o carneiro é os reis lá da Medo-Pérsia e o bode o rei da Grécia e etc. Quando você chega no final do capítulo 10, o anjo Gabriel está ali consolando Daniel em função de toda a visão, do grande conflito e etc. E aí ele fala que quando ele sair e pelejar contra o rei dos persas, saindo ele, viria o príncipe da Grécia, no capítulo 10 de Daniel, no versículo 20. Então ali você vê a transição, que é exatamente a luta lá entre o carneiro e o bode de Daniel 8, então sim, existe paralelo. O Gabriel também é a mesma pessoa que dá a explicação da visão, tanto no capítulo 8 quanto no capítulo 9, isso conecta sim as visões de uma forma geral, e aí começa o capítulo 11. Uma pausa para dizer que o capítulo 11 de fato é um dos capítulos mais complicados da Bíblia toda, e nós não vamos tratar, pelo menos nessa série introdutória, com esse capítulo de uma forma geral e extensa. Entretanto, vou fazer alguns paralelos, sim, entre Daniel 11 e Daniel 9 e Daniel 8 e Daniel 7, para a gente ter uma visão de que, na verdade, Daniel 11, e também com um pouquinho ali do capítulo 12, está totalmente integrado dentro dessa visão adventista em relação a esses paralelos, repetições que vão aprofundando as imagens em relação aos poderes históricos, com foco bem grande no quarto animal, nos chifres pequenos, no rei do norte, que na nossa visão todos representam Roma em fase pagã e fase papal, ok? Beleza, seja como for, eu vou ler para vocês aqui um trechinho do material, se eu não me engano, acho que é do William Shea também, que fala um pouco sobre essas relações, sim, e vamos tentar trabalhar um pouco, uma visão panorâmica, geral, não muito aprofundada, de algumas questões relativas a esses paralelos e como que, de alguma maneira, eles não só não atrapalham a visão adventista, como a confirmam em certo sentido, ainda que existam visões contrárias e sempre existirão visões contrárias, ok? Então vamos lá, vamos pensar um pouco nessas relações, esses paralelos a partir de Daniel 11 e 12 em função dos capítulos 2, 7, 8 e 9. Então vamos lá.
William Shea escreve o seguinte: dos 4 esboços proféticos do livro de Daniel, um no capítulo 2, outro no capítulo 7, outro nos capítulos 8 e 9, e o quarto no capítulo 11 e 12, a profecia final, os capítulos 11 e 12, apresenta a descrição mais detalhada dos personagens e dos eventos históricos. Não lida com símbolos que representem reinos, da mesma forma como os animais, a estátua lá em Daniel 7 e Daniel 2, mas se concentra sobre reis individuais, rei do norte, rei do sul, e etc., que se relacionam com aqueles símbolos empregados na profecia anteriormente. Então, de alguma maneira, reis do norte, reis do sul, durante o fluxo todo de Daniel 11, vão estar relacionados ao que passou antes, mas agora sobre uma imagem um pouco diferente daquilo que passou em relação aos animais. Agora eles são reis. Beleza, entendemos que são as mesmas entidades, ou muitas delas são repetidas. Então, inicialmente são partes de uma estátua, depois são animais, depois são reis. Basicamente, essa é a dinâmica pela qual o livro de Daniel nos conduz na identificação desses poderes. O que mais? A profecia em Daniel 11 começa com os reis persas, no verso 2, continua com Alexandre o Grande, no verso 3, e muda para a relação entre rei do sul e rei do norte, Seleucidas e Ptolomeus, a partir do verso 4 até o verso 13, ok? Isso naturalmente dentro da visão adventista. A essa altura, a partir do verso 13 em diante, as escolas de pensamento sobre a interpretação de Daniel divergem quanto à interpretação do verso 14 em diante. Dentro da visão historicista, nós enxergamos a partir do verso 14 uma transição para Roma pagã no verso 14 e para Roma papal no verso 31. E aí fica Roma papal até o final, até o fim do mundo. Vai permanecer esse treco aí com a gente. Beleza, essa é a visão historicista. Dentro da visão futurista, geralmente, os intérpretes veem Antíoco III entre os versículos 14 e 20 de Daniel 11, e Antíoco Epifânio entrando em cena a partir do verso 21, ok? Beleza. E aí o Antíoco Epifânio se mantém no foco de atenção até o versículo 35, quando, na visão dos futuristas, entra uma lacuna de 2000 anos até o futuro anticristo, que será descrito do verso 36 em diante. Basicamente essa é a visão futurista. Então eles mesclam um pouco, eles vão até Antíoco Epifânio até um momento, depois eles fazem um gap para dizer que o texto fala do futuro anticristo lá, que tem a ver com a visão deles em relação ao livro do Apocalipse e tudo mais. Beleza. Já os preteristas, eles concordam que existe uma transição entre Antíoco III e Antíoco Epifânio nos versos 20 e 21, e eles acham que Antíoco Epifânio é o foco de todo o capítulo 11. Entretanto, os versos 40 a 45 nunca se cumpriram, então de alguma maneira foi uma profecia condicional ou uma profecia não cumprida da parte do autor do livro de Daniel. Também nesse ponto, interessante vocês saberem sobre a questão dos preteristas, é que muitos trabalham Daniel como um livro que foi escrito por duas pessoas. Uma parte histórica escrita por Daniel na Babilônia e depois um cativo que voltou para a terra de Israel, na época dos Macabeus. Ele escreveu aí uma história já com Antíoco Epifânio em vistas, e aí ele ia descrevendo o que ia acontecendo sobre esses símbolos aí do chifre pequeno, do rei disso e daquilo e etc. E quando chega nos versos 40 a 45 em diante aí do capítulo 11, ele meio que perde a linha do que está acontecendo e faz uma profecia aí que nunca se cumpriu. Então a visão dos preteristas tem um pouco a ver com esta questão bastante interessante. Aí o William Shea diz o seguinte, que não é a finalidade nesse momento prover uma interpretação detalhada, tá bom, de todas essas relações entre as profecias e o capítulo 10, 11, 12, em função dos capítulos 2, 7, 8 e 9 de Daniel. Mas ele gostaria de apontar, e eu gostaria de aproveitar e apontar para vocês também, alguns paralelos entre Daniel capítulo 11 em relação ao capítulo 7, 8 e 9, que vão de alguma forma corroborar em sentido geral a forma como o Adventismo lê a profecia de Daniel,
corroborando com isso a nossa visão sobre o juízo investigativo, ainda que os temas de purificação do santuário, do juízo de Daniel 7 não sejam repetidos em Daniel 10 a 12. Entretanto, algumas questões ao redor são sim repetidas, e isso nos dá segurança para dizer que nós estamos tratando com os mesmos personagens, os mesmos eventos, agora tratados de forma um pouco mais detalhada no capítulo 11. Então veja, por exemplo, capítulo 11, a gente chega no verso 22. E ali acontece uma coisa interessante, está se descrevendo um homem vil e etc., que para nós tem a ver aí com o Império Romano, personificado neste rei do Império Romano, que não tinha dignidade real, mas tomará o reino com intrigas, que tem um pouco de um paralelo lá em relação a Daniel 8, o rei astuto, envolvido em intrigas e etc. E aí o que acontece? As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Então aqui para nós, no verso 22, existe um paralelo em relação a Daniel 9 e o fato de que o ungido, o príncipe, seria morto, ali no verso 24 e 25. Aliás, no verso 24 até o verso 27 de Daniel 9. Ali fala que o ungido, o príncipe, seria morto, no verso 26. E o povo de um príncipe que haveria de vir seria destruído num dilúvio. Percebe que a linguagem aqui em Daniel 11, 22 é de um dilúvio, diante das quais as forças são quebradas, e é quebrado no meio disso tudo aqui o príncipe da aliança. Nós vemos então que existe, dentro dessa nossa visão de que existem paralelos que são cada vez mais aprofundados durante o decorrer da profecia do livro de Daniel, existe aqui um paralelo entre Daniel 11 e Daniel 9, na figura do príncipe que é quebrado pelo homem vil aqui no capítulo 11, verso 22, e que é também lá quebrado, morto, lá em Daniel 9, 26. A palavra príncipe é a mesma nos dois textos, tá bom? Beleza, o que mais? Quando a gente sai do verso 22 e chega no verso 31 de Daniel 11, ali se diz que dele saem forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aqui nós vemos um paralelo em relação à obra do chifre pequeno em Daniel 8, em especial em relação à questão do ministério diário, tá bom? E eles vão profanar o santuário, tirará o diário, o tamide. Então vemos que Daniel 11, 31 é paralelo à obra do chifre pequeno lá em Daniel 8. Então tem esses paralelos, continuam, importante essa guerra, né, do chifre pequeno contra o ministério do príncipe lá no santuário celestial, na visão adventista. Creio que isso está retratado aqui, inclusive é dentro desse ponto que o adventismo entende que o verso 31 é o verso que faz a transição entre o que vem antes, Roma pagã, e aqui o verso 31 entra Roma papal em cena e não sai de cena até o fim do mundo. Tanto que Roma papal está aí até hoje, século 21, né, pessoal? Enfim, seja como for, aí o último elo de ligação em relação ao capítulo 11, que também tem a ver com o capítulo 12, tem que ver com um paralelo com o capítulo 7 de Daniel. Veja que depois que Gabriel explica e fala da grande angústia, do grande tempo de angústia que nunca houve, etc., o Daniel ele começa a perguntar, mas quando se cumprirão essas coisas? E no verso 7 ele diz, né, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui é uma referência direta ao capítulo 7, verso 25, tá bom? Que fala aí desse tempo, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, enfim. E de alguma maneira, o que acontece? Lá no capítulo 12 se fala da destruição do poder do povo santo, que é paralelo aos versos 34 e 35 de Daniel 11, que fala, né, aos que caírem serão ajuntados com um pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas, alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados, embranquecidos, até o tempo do fim, que se dará no tempo determinado. Então, o que acontece? Toda a profecia do capítulo 10 até o capítulo 12 trata, na nossa visão, de eventos paralelos ao que é descrito em Daniel 9, em Daniel
8 e em Daniel 7. E aqui existe um paralelo assim, que é muito interessante em relação à cronologia da profecia no capítulo 7, 8 e 9. Vamos trabalhar dentro da visão adventista. A gente pode pensar as críticas ao entendimento adventista e como respondê-lo, mas vamos trabalhar que a visão adventista seja a visão correta. Então o que acontece? Daniel 7 fala do momento do estabelecimento do reino de Deus, da segunda vinda de Jesus. Então vamos pensar que nós pudéssemos prever que Jesus vai voltar no ano 2100. Então a profecia de Daniel termina em 2100. O que acontece? Na nossa visão, a profecia de Daniel 8 termina um pouco antes de 2100, em 1844. É a profecia de Daniel 8. E a profecia de Daniel 9, que é a próxima, é uma profecia que se cumpre por volta do ano 30-33 da era cristã, com a morte do ungido e a unção do lugar santíssimo do santuário celestial, beleza? Então perceba que em Daniel 7, 8 e 9, a profecia de longo alcance é apresentada primeira, então vai até a segunda vinda e o estabelecimento do reino de Deus. A profecia de médio alcance é apresentada depois, que vai até 1844, Daniel 8,14. E a profecia de mais curto alcance em relação à existência do profeta é Daniel 9, e que vai ser ali até o ano 33 da era cristã. Beleza. Quando chega em Daniel 11, a profecia paralela, ou as profecias paralelas, são apresentadas em ordem inversa, e agora em ordem cronológica. Então, se a nossa leitura estiver correta, o verso 22 fala da profecia relativa à morte do Messias, em Daniel 9. No verso 31, que vem depois do verso 22, se fala da profanação do santuário, cuja resposta é a purificação do santuário em 1844, e no final das contas, lá em Daniel 12, se apresenta a profecia do quê? De um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que quando acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas se cumprirão, conduzindo até a primeira ressurreição, que é o último versículo do livro de Daniel. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então, o último tempo da profecia de Daniel em relação ao capítulo 12, no versículo 13, aliás, é o quê? É a primeira ressurreição, é a ressurreição dos salvos, da qual Daniel vai participar. Então a gente percebe que no capítulo 11 e 12, a profecia ela é apresentada de forma cronológica, não mais simbólica, né? E ao inverso, como no capítulo 7, 8 e 9. Agora o símbolo é um pouco menos dramático, agora não são aquelas bestas e chifres e etc. Agora são reis em luta, e aqui é apresentado de forma cronológica. Então primeiro o Messias é morto, depois o santuário é contaminado, então há necessidade de purificação do santuário, e por fim existe uma perseguição final contra os santos, mas os santos serão vitoriosos e vão ressuscitar e vão viver o reino eterno de Deus ao lado de Deus. O que acontece, gente? Todos esses paralelos dentro da nossa visão corroboram que a nossa leitura do livro de Daniel está correta. Isso não quer dizer que não existam polêmicas, entendimentos contrários e pessoas que às vezes se fixem em questões de data ou de cumprimentos específicos em relação a algumas imagens. Isso pelo livro todo, no capítulo 2, no capítulo 7, 8, 9, 10, 11 e 12, de maneira a tentar criar interpretação alternativa à interpretação adventista. Sim, de fato, tudo isso existe, entretanto, nós temos o direito à nossa interpretação. E temos noção e convicção de que a nossa interpretação é melhor do que as alternativas que são oferecidas à nossa visão. Naturalmente, cada um é livre para escolher as interpretações ou a interpretação que melhor lhe apraz ao seu entendimento linguístico, contextual, histórico, profético, hermenêutico, bíblico, de uma forma mais ampla. Sim, é verdade. A visão adventista não é a única possível, existem outras visões, mas nós adventistas temos o direito de achar que a nossa visão é melhor. E naturalmente, com o tempo, a partir do momento que a gente for tratar visões discordantes, vai ficar um pouco mais claro por que, apesar
dessas visões alternativas serem esposadas por pessoas, eruditos, igrejas, tradições católicas e evangélicas, nós mantemos, como adventistas, a nossa visão em relação especialmente ao protagonismo de Roma no capítulo 7, 8, 9, 10 a 12 de Daniel. Isso tanto nas fases pagã e papal. Naturalmente isso vai ficar mais evidente lá na frente quando a gente for estudar o livro do Apocalipse, que inclusive vai ser muito importante a gente entender bem Daniel para entender bem Apocalipse, e Apocalipse acaba um pouco dessa polêmica toda em relação aos reinos, porque Apocalipse é Roma para frente. João está ali exilado na ilha de Patmos por ordem do Império Romano, do governo romano sobre a região onde ele vivia. Então tudo que João escreve é Roma para frente e tudo Roma até o fim do mundo. Então não tem toda essa polêmica em relação a Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, e quais são os limites da Babilônia, da Medo-Pérsia e da Grécia, e o chifre pequeno de Daniel 8 é Grécia ou é ou não é, ou como é que é, e Antíoco Epifânio, não sei mais o que. Toda essa polêmica que existe em torno de Daniel 8 não vai existir em relação ao livro do Apocalipse, que é Roma pagã para frente até Roma papal e até o fim do mundo e o estabelecimento do reino de Deus. Seja como for, inclusive os próprios paralelos entre Daniel e Apocalipse fortalecem a nossa visão de que Roma está em vista na quarta divisão lá do quarto reino, de ferro, e depois as divisões dos 10 dedos. Está em vista Roma lá no quarto animal e os 10 chifres. Está visto em Roma o chifre pequeno, tanto em Daniel 7 quanto em Daniel 8. Está em vistas Roma no rei do norte, especialmente do versículo 14 em diante de Daniel 11, ok? Mas naturalmente estamos abertos a trabalhar as visões contrárias à nossa visão, mas entendemos que a nossa visão tem base bastante sólida num estudo bem sério, linguístico, contextual, exegético e hermenêutico do livro de Daniel. Então assim, pessoal, próximo vídeo eu faço um panorama geral de Daniel em relação a tudo isso, tá bem? Só pra gente colocar a visão adventista de uma forma assim relativamente bem construída, pra gente poder partir pro livro de Levítico, depois pro livro de Hebreus e terminar no livro do Apocalipse, pra gente poder considerar de uma forma um pouco mais ampla e mais bem embasada o que de fato é essa tal dessa doutrina do juízo investigativo. Acho que ela tá ficando um pouco mais clara.